Chegou a hora de falar dos fatos da semana. Vamos lá. Estamos aqui trocando figurinhas, né, doutor Eduardo? Tudo bom, querido? Bom dia. Bom dia, bem-vindo. Figurinhas, né? Tem que trocar, né? A gente ficou mais uma semana sem se ver, né? É verdade, você melhorou. Sobra assunto. Zerou já, né? Tá tudo bem agora. Isso que é importante. Zerar, ainda falta, tipo, sei lá, uns 10%. Uhum. Mas tá tudo belezinha já. Não Mas vou já falar que tô só pronta o fato pra de outra, que eu não quero outra dessa nunca mais. Só o fato de voltar já tá de bom tamanho, É né? verdade. Meu querido, vamos falar de um assunto que muito me incomoda, que é o legado da Copa. Que Copa? Tivemos Copa aqui, não? Muita gente fica lembrando que o legado da Copa, muitas vezes, é o 7-1 que a gente tomou no último jogo, mas olha, tem coisa muito pior que isso, eu posso garantir a você. Que são os investimentos furados. Eu considero furado porque tem tanta coisa mais importante pra gente fazer nesse país com essa grana que foi gasta. E o pior, tem dinheiro parado em todos os cantos do país, dando muito prejuízo para a população ainda, né, doutor Eduardo? Por que a gente resolveu falar desse assunto hoje, antes de você começar o seu pensamento? Porque está fazendo um ano da Copa do Mundo, né? Do início da Copa do Mundo. E aí, o que ficou de importante para a gente? O que ficou de interessante para que a gente use efetivamente no nosso dia a dia? O que melhorou a nossa vida, economicamente falando, foi legal para o país? Em relação à estrutura, foi bom? Antes de você comentar, eu queria chamar, a gente colocou aqui também um professor, deixa eu ver onde é que está aqui o VT, cadê? Aqui. É um especialista, né? É o Rodrigo Galo, ele é professor de pós-graduação em ciência política da Fundação de Sociologia e Política de São Paulo. Vamos ver a opinião dele a respeito desse assunto, depois a gente volta para comentar aqui no estúdio, veja aí. Bom, depois de um ano do início da Copa do Brasil, Copa do Mundo do Brasil, a gente consegue verificar que muita coisa que foi prometido para esse evento esportivo ainda não ficou pronto. Então nós temos estádios que já apresentam problemas de infraestrutura, nós temos obras viárias que não ficaram prontas, nós tivemos aqui em São Paulo, por exemplo, a promessa do trem que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro. Essas obras não saíram do papel ainda. Então, se a gente for parar para refletir no que aconteceu de um ano para cá, a gente tem um aumento de críticas em relação ao que foi o evento. Então o brasileiro questiona muito se valeu a pena ou não a realização da Copa. Isso, de uma certa forma, vai ter impacto no próximo ano, nos próximos anos, inclusive. Nós vamos ter impactos para as eleições. Então nós teremos cada vez mais críticas daqui até o período eleitoral de que as obras não ficaram prontas, de que o dinheiro público foi desperdiçado. Então, no fim das contas, o tal do legado da Copa que tanto se falou, ele não chega da forma como a população esperava. Isso está ligado a duas coisas. A primeira é que num momento como esse de crise econômica é mais normal, é mais natural que se espere críticas quanto à posição do governo federal, dos governos estaduais e inclusive dos governos municipais em relação à Copa. Então há uma série de críticas que só são feitas porque a situação não é boa. Se nós vivêssemos num outro contexto, em que a economia cresce, em que há uma geração maior de empregos, as críticas seriam menores. E além disso, a gente tem que lembrar que as pessoas confundem muito o que é política interna e o que é política externa de um país. Então existem críticas do tipo, a Copa do Mundo não era prioridade. Mas a questão que a gente tem que fazer é prioridade para quem? Porque o Brasil, ele tem que dar conta, qualquer país, o Brasil, qualquer país, tem que dar conta do que é política interna e do que é política externa. A política interna diz respeito ao atendimento de necessidades básicas da população através de políticas públicas. A Copa do Mundo, ela entra em outro contexto, que é o contexto das políticas externas. Qual que é a importância de uma Copa do Mundo para o Brasil, como é de qualquer evento esportivo? É você projetar bem a imagem do país lá fora. Então as obras viárias, os estádios, eles foram construídos dentro desse contexto de política externa. E acho que nesse ponto, um ano depois, a gente consegue ver que o governo atingiu o objetivo. O turista estrangeiro veio para o Brasil e voltou para o seu país de origem elogiando a Copa. Isso quer dizer que nesse sentido o objetivo foi alcançado. O que tem que ser discutido agora pensando já na Olimpíada, inclusive, como fazer para que os gastos da Olimpíada não sejam tão desperdiçados como foram os da Copa, para que o interesse de política externa seja atendido, mas para que também evite prejuízos que vão impactar no bolso do cidadão. Quero agradecer então o comentário do professor Rodrigo Galo.
E queria saber do doutor Eduardo se ele concorda com essa afirmação, se a gente tem algum saldo positivo para contar dessa história toda. Olha, eu vejo o legado da Copa que ficou no imaginário popular. Né? Eu acho que, como você bem disse, é o único legado que ficou foi o 7-1, que esse vai se perpetuar no tempo. Eternamente. Né? Esse não precisa nem falar de quem nós perdemos. Esse eu acho. Eu acho que o grande problema com relação à questão do legado, se é que ficou algum legado, o problema é o saldo, ou seja, não só o dinheiro que foi gasto nos estádios, na construção dos 12 estádios, reformas, alguns até dobraram o valor. Esse é um problema bastante sério, porque até agora nós não sabemos exatamente qual é a profundidade da vala, isso nós não sabemos, qual foi a quantidade de dinheiro e se foi dinheiro foi desviado. Eu acho que esse é um ponto que ainda vai ser discutido num determinado momento, porque você sabe que as coisas aqui no Brasil, elas demoram, né? Ou seja, lentas, tudo muito retardado, muito atrasado, enfim. Então esse é um problema. Eu acho que o problema sério que também eu acho que vai se perpetuar e que vai demorar muito, é a conclusão das obras e aquelas obras que foram, na verdade, prometidas, né, que foram programadas, que se gastou dinheiro com o projeto e elas não saíram do papel. Eu acho que essa é uma coisa muito sensível, por quê? Porque, na verdade, quando você cria uma expectativa, e foi isso que aconteceu, criaram uma expectativa, desenharam, na verdade, um pano de fundo para o Brasil, e que agora nós estamos caindo numa realidade, né, que nada disso existiu e nada disso vai existir. Muitas coisas vão ficar no imaginário popular mesmo. Tem muita coisa que, inclusive, já foi tirada do plano inicial, né? Ainda na questão dos estádios, além desse valor estratosférico que foi gasto, né, você vê a inviabilidade de alguns estádios. Você pega o Mané Garrincha, por exemplo, que está dando 1 milhão de prejuízos por mês. Você pega, se você fizer do Estado, se você que diz que está quebrado para a saúde, para os professores. Se você fizer uma radiografia em relação aos estádios, você vai perceber claramente de que poucos estão dando lucros e a grande maioria não começou a nem se pagar. Por exemplo, o Itaquerão. Itaquerão, eu fiz um cálculo aqui. Dentro do lucro que ele apresentou agora em 2014 para 2015, só para você ter ideia, ele levaria 90 anos consumindo todo o lucro na sua integralidade, sem manutenção, sem nada. Levaria 90 anos para pagar o estádio. E olha que o Itaquerão é um dos mais utilizados desde o final da Copa. Então esse é o problema. Depois você pega... Imagina os que tiveram 9 jogos em um ano, por exemplo, como é o caso de Manaus. Você pega o Maracanã, por exemplo, que deu 77 milhões de prejuízo. Né? Outros deram 6, outros deram... Enfim, então você vê a grande quantidade. Então esse é um problema constatado, ou seja, a inviabilidade de lucro para esses estádios. Eu acho que uma outra questão também muito sensível é a questão da logística, da estrutura, da infraestrutura que deveria ter sido feita no país. Para a população poder usufruir. Para a população, lógico, metrô, aeroportos, os VLTs, né? Os portos, enfim, os monotrilhos, que tem monotrilhos, por exemplo, se você pegar no Mato Grosso, os trens já chegaram, né? E não tem trilho para circular. Não, os trilhos até tem, só que na verdade a obra praticamente foi abandonada. Estão prometendo para esse ano para tentar retomar essa questão. Se eu não me engano, no Ceará, o local onde a obra está parada, que seria o local dos trilhos, né? Tem barraco, as pessoas ocuparam, tem gente morando em cima. Então, para continuar a obra, vão ter que desapropriar, mandar essas pessoas embora. Olha, que loucura que é esse país. Então, essa é a radiografia que nós fazemos. Você vê um caso, para mim, que é uma falta de percepção. O maior e melhor aeroporto do país, que é justamente o Galeão, né, tá lá com tapumes. Até hoje. Né? Ou seja, não, na verdade foi até abandonada as obras. E isso acabou sendo até, eu diria, se agravou essa situação com a própria Operação Lava Jato, que muitas das empreiteiras que estavam fazendo... Que estão envolvidas na Lava Jato, estavam fazendo obras da Copa, né? Elas estão diretamente ligadas a essa questão. Então, esse é o grande problema, ou seja, esse é o legado da Copa. Ou seja, qual foi o legado? Nenhum. Então, em parte, eu discordo um pouco da posição do especialista, porque, na verdade, nós não passamos nada de bom para nível internacional. Nada, absolutamente nada. Ao contrário.
né? Nós tivemos matérias jornalísticas que foram feitas de forma bastante que teve uma repercussão internacional muito negativa, né? Nós passamos aqui uma passarela que estava balançando aqui na Gazeta, enfim. Então esse é o grande problema, esse é o legado da Copa, é a frustração, né? Essa coisa de ficar só no imaginário. Eu queria ter tido uma estrutura, uma logística, melhores portos, melhores aeroportos, enfim. Nós tivemos também um problema muito sério, que foi a privatização de alguns aeroportos que só ficaram prontos, como por exemplo o de São Paulo, porque ele foi privatizado. Se não tivesse sido privatizado, obviamente nós não teríamos o aeroporto, estaríamos com o Patapume da mesma forma que nós temos o Galeão. Então eu acho que esse é o problema, a falta de aumentar, ampliar a malha viária, a falta de ampliar a questão das estações de metrô, né? Então eu acho que tudo isso, na verdade, é um saldo negativo, até a nível internacional, né? Porque as pessoas olham, você vê na África, né? Na Copa de 2010, na África, o que na verdade rendeu a questão da África? Qual foi a infraestrutura? Nenhuma. Qual foi a infraestrutura que foi apresentado para a sociedade brasileira? Nenhuma, né? Ou seja, com raríssimas e com alguma ou outra obra concluída, né? Eu acho que quem melhor se aproveitou disso foi São Paulo, que teve um índice de conclusão de obra maior do que outros estados, como você mesmo disse, o Ceará, né? Você pega, enfim. Então, essa é a questão, ou seja, qual é o legado? Negativo. Prejuízo. Nenhum prejuízo, e esse prejuízo nós vamos amargar durante muito tempo pela frente. E passa uma mensagem também de superficialidade, né, com relação ao governo, sobre os cuidados que o governo tem que ter com a população, porque enquanto você investe em perfumaria, que são os estádios, e enquanto a população realmente sofre com problemas reais todos os dias, vão nas AMAs, vão em hospitais, não tem médico, não tem educação, é greve de professor, é 3 meses sem aula, é uma coisa horrorosa quando você pensa na infraestrutura, no básico, e aí o governo gasta e muito dinheiro e muito a mais. Tem inclusive uma obra que estava orçada, qual é a cidade, Matheus? Me ajuda agora, que tem tanto número, tanto dado, aquela obra que estava orçada em 1 bilhão e 400 milhões e está na fase inicial ainda e já foi gasto 1 bilhão. Quer dizer, não faz o menor sentido. Não era para ter já algum dos órgãos desse país fiscalizando essas obras desde o começo, vendo quanto está sendo gasto, dentro aí de uma lei de responsabilidade? Não existe quem faça essa fiscalização, doutor, que a gente vê uma verdadeira farra com o nosso dinheiro, sem controle nenhum. Tem sim, até tanto é que o Tribunal de Contas da União, ela tem obrigação de apurar todas essas questões, né? Se você for pensar, o tema aqui que nós temos aqui com relação às pedaladas fiscais que foram dadas, vamos falar disso agora também? Ela tem tudo a ver, ou seja, uma coisa está ligada à outra, né? Ou seja, não adianta você cria uma expectativa, uma falsa expectativa para uma sociedade, ela acredita naquilo, né? E obviamente depois se frustra, e que é o que está acontecendo. O resultado negativo nós estamos pagando agora em 2015, ou seja, reduzindo a questão da educação, as universidades federais em péssimas condições, tudo isso, ou seja, então, queira ou não queira, mais cedo ou mais tarde, isso acaba... Essa bomba vai estourar. Acaba, na verdade, aparecendo, e os malfeitores também aparecem, né? Porque a sociedade não é besta. Esse é o pagamento que nós vamos ter nas próximas eleições. Ou seja, nas próximas eleições isso vai custar caro para o atual governo. Vamos falar desse outro tema. Você falou das pedaladas aí, para a gente entender melhor como é que funciona. Existe uma previsão de entrada de dinheiro para o governo, e a partir dessa previsão, eles programam como é que esse dinheiro, trocando em miúdos, né? Como é que esse dinheiro vai ser distribuído e quais setores que vão ter mais ou menos investimento e tudo mais. Isso é feito com dados reais, com estudos e tudo mais. Parece que existiu um excesso de otimismo, e isso não vem de hoje, né? E aí provisionaram uma grana que realmente não vai entrar, por isso que está tendo que entrar agora essa história do ajuste fiscal, que estão falando tanto e tudo mais. Se isso é feito dentro de uma empresa, de uma multinacional, o CEO, o CFO, seja quem for, vai todo mundo pôr da rua. Como é que funciona dentro de um governo? O que pode acontecer com a gente daqui para frente, doutor? O grande problema é as projeções que são feitas
e que eu acho que isso é um estelionato praticado, não só contra a sociedade, mas sobretudo contra aqueles que investem. Claro. Porque quando você faz uma projeção de crescimento, isso significa crescer o país, aumentaram as receitas, os impostos vão vir, né, de uma forma mais efetiva. Então, essa projeção de recebimento de mais impostos, ela está ligada intimamente com o crescimento, ou PIB, né, que é o crescimento interno bruto do país. Quando o país, na verdade, não atinge esses objetivos, essas projeções, obviamente o que acontece? As pessoas passam a consumir menos, os investidores não querem investir. O nível de confiança no resto do mundo cai. O que acontece? Cai a projeção de receita. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí o governo, para poder ajustar, tem que fazer o quê? Os acertos contábeis, né? Ou seja, tirar daqui. Tem um ponto muito que inclusive a lei proíbe, que é justamente reter parte de dinheiro do sistema financeiro. E isso aconteceu, né? 40 bilhões, ou seja, o Tesouro recolheu 40 bilhões dos bancos, né? E isso é como se fosse um empréstimo para o Tesouro. Isso a lei proíbe. A lei não, na verdade, não pode. Você não pode emprestar dinheiro para o Tesouro, ao contrário. Então, esse é o grande problema desse atual governo. Essas pedaladas, e que na verdade são acertos fiscais, é o contador, ou seja, aqueles que estão envolvidos diretamente, que fazem os ajustes fiscais no papel, né? Ou seja, coloca ali no papel, e que depois se descobre que aquilo foi uma fraude. Isso é fraude. Por isso que tem se falado muito que essas pedaladas podem chegar à questão do impeachment da Dilma. Isso então pode culminar num pedido de impeachment. Amanhã vai ser, está previsto que o TCU vai se manifestar. E o relator dessas contas já demonstrou, já deu indícios de que vai sugerir ao Congresso que reprove as contas do governo federal. Porque isso, na verdade, causaria um problema maior ainda, uma fragilidade maior do governo a nível internacional. Porque quem, na verdade, pretende ou está pensando em investir no Brasil, recua. Ou seja, então aquela previsão que foi feita de receita de impostos também acaba. É só lembrando aqui, para poder finalizar e fechar esse tema, o Levi, quando ele não teve presente quando anúncio dos cortes de 70 bilhões que foi anunciado pelo governo federal, ele não apareceu naquele pronunciamento do ministro do Planejamento. E disse no dia seguinte o seguinte: pode não fechar as contas. Por quê? Porque estão contando com um determinado valor, né, de receita, que essa receita pode não vir. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que nós estamos em processo de recessão. Todo mundo deixou de comprar. Ele já sabia quem comprava a geladeira, quem estava pensando em comprar a geladeira, não compra mais. Olha, a coisa para mim mais sensível e que a gente, na verdade, o diagnóstico que nós percebemos é o problema de veículo. O brasileiro adora veículo. Quando as montadoras dão férias coletivas e anunciam cortes e, sobretudo, que os pátios estão cheios, isso é um mau sinal. Por quê? Porque o que acontece? É sinal importante que as pessoas não estão comprando veículo. Consequentemente, não estão comprando geladeira, não estão comprando fogão, não estão comprando absolutamente nada. É verdade. Né? E vão no supermercado, obviamente, ao invés de comprar um determinado produto... O supérfluo vai no básico. Vai no básico, ponto final. E que o básico está bem caro, inclusive. Então, nós estamos aí diante dessa maratona para amanhã. Dá um certo arrepio, na verdade, de imaginar o que a gente vai enfrentar ainda por aí, né? E o Congresso provavelmente deve estar doido para enfim, entrar com esse veto no orçamento. Dá resposta, né? Vamos dizer assim, dá resposta aí das retaliações que têm ocorrido. Infelizmente terminamos por hoje, mas terça-feira que vem o doutor Eduardo vai estar de volta para a gente continuar nosso bate-papo sobre sistemas que são, como eu sempre digo, muito relevantes para a gente parar para pensar. Eu quero agradecer, antes de mais nada, mais uma vez ao professor Rodrigo Galo. Ele é professor de pós-graduação em Ciência Política da Fundação de Sociologia e Política de São Paulo e participou com a gente aqui dessa pauta com essa entrevista gravada. Vou deixar o site da faculdade para vocês, www.fespsp.org.br, fespsp.org.br. E querendo fazer contato com o Dr. Eduardo Leite, através do Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Ótima semana para você, Ótima viu? semana para você. Obrigada. Obrigado. Até terça que vem. Tchau.